Ai, peraí, mas agora como é que eu pego? Só um minutinho, minha mãe tá tendo que aprender um negócio aqui. Só um pouquinho, que a mamãe tem que aprender aqui um negócio. Olá, Sasson, boa noite. Boa Bem-vindo à noite. aula. Os nossos colegas hoje não podem estar presentes, eles assistem o link amanhã, ou a hora que eles Maravilha. quiserem, tá? Nós vamos falar sobre proposta comercial. E aí, na verdade, eu vou falar de um conjunto, eu vou dar uma visão mais holística, até para entender a importância de uma boa proposta. O passaporte, o ticket, o palco, os maiores palcos das maiores empresas, os melhores palcos, eles têm normalmente 2 tickets, 2 vouchers, duas entradas. Ou uma indicação, quando você já conhece, algum tipo de relacionamento. Ou você conhece o contratante, você conhece o diretor da empresa, você conhece o RH, você conhece alguém que, pode, né, que te dá a mão para levar a esse palco. Ou você tem uma excelente proposta, tá? Eu vou te contar por quê. Bom, o item 1 não precisa de explicação, Sim, né? Você tem alguém, ele vai lá, enfim. O item claro. 2, o que acontece? Como que as grandes empresas promovem os eventos, montam os eventos? No Pão de Açúcar, assim, eu cheguei a fazer eventos assim para 4.000 pessoas no Critical Hall, numa tarde de gastar 4 milhões e de pôr no mesmo palco, assim, Ivete Sangalo, Luciano Huck, Angélica, Zeca Camargo, Doutores da Alegria, enfim, assim, né? Mas como que esses nomes chegam? Como que essas reuniões acontecem? Como que é o dia a dia? Como que é a prática disso? Nem todas as empresas trabalham, nem todas as pessoas que são palestrantes já trabalharam em corporações. Ou às vezes trabalharam em áreas técnicas de corporações e que eram convidadas para o evento. Então não tem essa canja de entender o que está no back-office. Como que acontece? Então, de forma geral, é assim. Alguém, uma área, um diretor, um gerente, tem interesse em fazer um evento. Fazer um... E ele tem normalmente tem-se um propósito. E aí, ele chama alguém para fazer esse evento para ele. Normalmente não é o presidente da empresa, não é o diretor, não é, né? Ele é o anfitrião, mas ele não, ele não organiza. Quem que Claro. organiza? Aí depende do tamanho da empresa, e da estrutura e do tipo do evento. Porque assim, eu já contratei palestrante de 30 mil reais para 20 pessoas, porque eu só queria aquele board, aquele core, né? Então, o tipo do evento ele não tem tantas vezes a ver com o cachê do palestrante, ele tem a ver com o propósito do evento, né? Sim. Uma vez a gente trouxe o Harsh Sizuda, que hoje é um dos caras mais top para falar de Love Marks, e tinha 100 pessoas, e gastou-se, eu nem lembro o que gastou na época, faz muito tempo isso, mas gastou-se uma fortuna para 100 pessoas, quer dizer, o per capita saiu altíssimo, né? Mas enfim, não é isso que a gente quer falar aqui, é só para entender que
que tamanho do evento vale mais pelo propósito, que é um evento grande, então o cachê é alto. Não, às vezes não. Às vezes eu já gastei cachê de R$ 1.800 para 500 pessoas. É que vai depender do nível e do propósito. Tá. Para operador de loja, você não traz um cara de 100 mil. Claro. Eu trabalhava no Pão de Açúcar, então eu vou te dar os exemplos de varejo, porque foi o que eu vivi. Tá. Então, como que acontece? Esse cara, ele tem a ideia de fazer um evento. Ele vai pegar, vai chamar alguém. Quem que ele vai chamar? Ou é a secretária dele, que é o que eu te falei, depende da estrutura, mas quem vocês têm que ter em mente? Ou é a secretária, ou é a pessoa do RH, alguém, ou de treinamento, ou nas grandes empresas tem uma função chamada business partner, que é um atendimento de área, que é um generalista de RH, que é o que eu fui muitos anos e por isso que eu fiz muito evento, ou alguém de comunicação, que foi a outra área que eu trabalhei e fiz evento, ou alguém de marketing, que normalmente são as áreas que fazem evento. E aí como que acontece? Na teoria, o que eu vou falar, é assim, ele chama a pessoa e fala, olha, eu quero fazer um evento para falar sobre vendas, por exemplo. Aí existe um briefing, você fala, tá, quem é o teu time, ou quantas pessoas, às vezes quem tá já sabe, mas às vezes não sabe. Né? Às vezes quem ele chamou já fez 40 eventos para ele, às vezes não, às vezes é o primeiro. E daí, dado a quem vai estar lá, a linha, se é a alta diretoria, se é a média, né, se é base, dado a quantidade de pessoas, dado o espaço, vai ser na própria empresa, vai ser num auditório, vai ser um evento que só tem a palestra, vai ser tipo team build, que é 3 dias no hotel, dada várias variáveis, né, as muitas variáveis, essa pessoa contratada, essa pessoa especialista, e vamos chamar ela do organizador do evento, começa a buscar palestrante. Aonde que ela busca? A primeira coisa é na memória dela. Se ela conhece alguém ou se ela já contratou alguém, de repente em outra empresa ou né? O segundo lugar que ela contrata, que ela busca essas pessoas, é na rede de relacionamento dela. Eu quero um cara de vendas. Aí ela vai lá pro WhatsApp, pro grupo dela de RH, de marketing, gente, quem vocês conhecem, um cara fera. Aí ela dá o briefing, mais ou menos, para outra pessoa também já não indicar o Zé das Couve ou, né? Claro. Já indicar alguém que segue o briefing. E daí, ela vai atrás. Eventualmente, ela vai pro Google. Palestrante de vendas. E daí, por isso que vocês vão ter uma aula de mercadológica, porque daí você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar no Google pago, tem que, né? Tem que ter uma estrutura de vendas. Um site bacana, usar sempre as mesmas palavras, mas isso é depois, isso é a próxima aula. Aí, ela chegou no palestrante. Normalmente pode acontecer dela não conhecer também o palestrante. Ela vai ligar, ela vai pedir uma proposta, eventualmente ela vai pedir uma reunião. Só que raramente é o palestrante que vai falar com esse cara que abre a carteira. Imaginei, porque senão perde o brilho, né? Não, e o cara não tem tempo, né? Atender. Imagina assim, Exato. leva 5 propostas, 5 pessoas para escolher. Então, aqui, o que acontece? Existe um intermediário. E é para este intermediário que você tem que se vender. Por quê? Porque é ele que vai te vender lá na ponta. Tá. Então, é essa pessoa que você tem que falar a linguagem dela, que você tem que estar com a antena totalmente ligada em tudo que ela falar. Por quê? Porque isso depois você vai usar na proposta. Por isso que eu estou contando a história antes. Porque a proposta, ela é muito personalizada. Entendi. Então, o que acontece? Então, vamos continuar no nosso evento de vendas. Tá? Digamos que eu sou a mocinha do RH, a organizadora do evento. Okay. Aí, o Sasson, eu recebi uma indicação dele, que ele faz uma palestra de vendas. O que nós vamos fazer? Você vai ligar, ou vou mandar um e-mail, ou vou entrar no seu site. E daí, dica número 1. Hoje em dia, quando os sites alguns sites já abrem uma caixinha de diálogo. Quando você acessa, ele vai falar, oi, tudo bem?
Só te ajudar? E às vezes, porque daí ali já, às vezes a pessoa não quer entrar no contato, fale conosco, aquelas coisas todas. Então, isso já é uma dica legal para quem vai fazer site. Ok. Aí pegou, digamos que a pessoa ligou, tá? Aí ligou, tudo bem. Às vezes é o próprio palestrante que atende. E não tem problema. Tá? Tá. Não tem. Eu já liguei para vários palestrantes que eles atenderam, não tem problema. Nem todo mundo tem secretária, nem todo mundo tem uma mega estrutura. Às vezes muitos palestrantes têm agência. Aí você fala com a agência vende o palestrante. Aí ela até te indica, eu queria alguém de vendas. A gente usava muito banco de palestrantes. Porque eles próprios já sabiam o perfil nosso, já indicavam alguém que, Claro. né, fechava bem. Aí, fala, tudo bem, eu sou a Letícia, sou da empresa X, estou fazendo um evento na área de vendas. Coisas, na hora, onde você tiver, pega um papel e uma caneta. Eu sou a Letícia. Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Porque seu nome como é mesmo que é o seu nome? Desculpa. Às vezes você tá falando com uma pessoa, né? Super. Então, Então, tipo, já vai pegando. Eu vou fazer um evento de vendas. Evento de vendas. Antena. Porque até para não ficar perguntando depois coisa, porque às vezes a pessoa fala, às vezes ela não fala, você vai Ela ter já que falou. perguntar. Mas só para não Claro. perguntar de novo, então, assim, no meu evento vai ter 100 pessoas. 100 pessoas. Aí você já tem uma noção de espaço, você tem. Quando ela falar, eu sou da empresa tal, você já fecha com o segmento. Tá. Às vezes você pode não conhecer, ela pode falar uma empresa que você não conhece, também não é obrigado a conhecer. Aí ou você pede um minuto e vai, ou para, desculpa, eu realmente. Qual é o segmento de vocês? Né? Tipo, pergunta. Porque na proposta, você vai ter que usar isso tudo para se vender, para ela perceber que você prestou atenção e que você fez uma proposta para ela. Não que a palestra tenha que. Depois eu vou falar da Entendi. palestra, mas a proposta. Você vai ter uma proposta padrão, mas você vai. Tem uma parte ali que você ambienta Tá. E vai personalizado. dar. Vai adaptar para a pessoa. Exatamente. Para a empresa, para o tipo de evento, para tal, né? Aí tá, pegou as informações, e daí você vai lá, tá tomando uma proposta, você vai mandar. Por quê? Porque isso também vai te dar mais ou menos uma ideia de cachê. Porque normalmente o palestrante ele tem um range. Eu cobro de 6 a 16. Tá. Tem umas variáveis. Pode ser a agenda dele, se ele tá muito lotado ele cobra mais, se ele tá pouco lotado ele cobra menos. Mas pode ser também, assim, às vezes é uma empresa que ela já falou, mas eu só tenho tanto. Que às vezes realmente ela tem. E daí você vê, tipo, eu quero esse tanto. Eu não quero, desculpa, eu não faço. Mas de repente, não. Às vezes é uma empresa grande, é uma porta de entrada. Às vezes é uma empresa que Vale a você pena. falaria até de graça. Porque vale o que vem depois. Às vezes ela fala isso, olha, para esse evento eu tenho pouco. Mas eu tenho uma série de mais 6 eventos esse ano. E se a gente gostar, eu trago você mais 2 vezes. Aí você, então vamos, Entendi. né? Daí você já oferece. Então, a proposta, ela também, ela trabalha, claro, vai do. Isso que eu tô falando para ti não serve pro Roberto. Não serve pro Cortella. Não serve pro Bernardinho, não serve pro Fernando Henrique. Sim, porque já está em outro patamar. Eles estão em outro patamar. Eu tô falando que, assim, eu tô dando uma aula para os Tem que estar prediletos, né? começando. Tá. Então só também tem que fazer esse parêntese, porque senão, né, alguém pode ouvir e falar, nossa, mas não é, isso é para quem começa, Claro. né? E, enfim, daí isso tudo você vai percebendo para depois adequar a proposta a ela, tá? Então esse é como assim, isso é como funciona. Então ela vai, enfim, né? Caso a pessoa não falou nada, aí você pergunta. Mas o ideal não é perguntar numa sabatina. Eu odiava quando eu ligava para algum palestrante, me atendia uma secretária, que ela tem um checklist lá para preencher, né? Tá. Aí começa, Checklist. número de participante, blá, 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 que você vê que ela só tá ali mecanicamente. Tá, O entendi. ideal é você ir Uma conversa. uma conversa, mas essa conversa não é à toa, não. Essa conversa, ela tem um fundamento, que é o Não, seu não, checklist, claro, claro. né? O ideal é você ter um checklist, né? O que você precisa saber para fazer uma proposta? O número de participantes, se é aberto ou se é fechado o evento. Tipo, você pode ser convidado para dar uma palestra num evento aberto,
né? Sei lá, alguma câmara, alguma associação, alguém assim faz um evento e você pode ser, né? Se é na cidade que você reside, porque pode não ser, você vai precisar de aéreo. O horário, para ver se você tem agenda, data e horário, para ver se você tem agenda, você pode, né? O que mais, assim, de pergunta, Duração. assim? Duração, o tempo que você tem para falar. E agora, cada vez menos, as pessoas dão menos tempo. Normalmente, o Ricardo falou isso ontem, numa aula que ele deu. Cada vez mais ele é contratado para 1 hora e fala 45 minutos, porque o evento está atrasado e tem que respeitar. E isso eu vou depois falar. Os 3 pontos para ser contratado por uma grande empresa e cumprir o horário, cumprir o tempo é imprescindível. Né? Se você ferra o evento da pessoa. Enfim, daí o que você vai fazer com essas informações quando você desligar o telefone? E daí agora é a parte 2 dessa aula, que é como montar uma proposta. Perfeito. Tá? Uma proposta, normalmente ela não tem mais que 6 páginas. Uma proposta ideal. 6, 8, ela não pode ser um... E assim, ó, ela tem que traduzir todo o seu posicionamento, toda a sua identidade visual. Porque se, por exemplo, se ela consultou o seu site, quando ela receber a proposta, tem que bater na hora. Se ela viu o seu LinkedIn, se ela viu o seu Facebook, na hora, tem que bater. Então, a mesma capa, a mesma tipografia, a mesma identidade visual, a mesma logomarca, tudo é ipsis literis das redes sociais, de tudo que você fizer de comunicação. Se você for fazer um banner, for fazer um folder, for fazer um flyer, o que você for fazer tem que ser tudo igual. Tá? Por quê? Porque essa identidade visual, a gente já parte do pressuposto que ela já fala o seu posicionamento. Que é esse até o trabalho que a gente está fazendo. Tá. Né? E aí você só vai rechear ela com imagens que te ajudem a vender. Um único cuidado, 2 na verdade, quer dizer, um cuidado que tem 2 causas, é que muitas empresas não abrem arquivos grandes. Na época em que eu trabalhava, o Pão de Açúcar só abria arquivo até 2 megas. Então, se encher de foto, encheu de coisa, ficou pesado, a pessoa nem vai receber. Tá. Nem abre. Recebe, mas não abre. Daí, volta, nananana, aquela pode encher o saco, falar, o cara já mandou, não vou abrir, já recebi outro, já gostei do outro. Claro. Fica para Perdeu. depois. Fica pra depois e já era. E o outro ponto é que, às vezes, ela leva a sua proposta no computador dela, que é o que acontece na maioria das vezes. Ela monta um PPT, ela monta tudo, que ela também vai ter que apresentar uma estrutura Alguém, do claro. evento, e ela monta uma mega apresentação e sua proposta tá ali. Então, assim, se ela for colorida, né, ótimo, tá lindo. Mas tem gente que imprime. Às vezes você tem uma reunião rápida, você vai fazer um almoço. Eu fazia almoço 3 vezes por semana de reunião. Eu não ia levar meu computador, eu almoçava ali no jardim, naquele bifezinho, naquele restaurante que você ficava assim na mesa, imprimia a proposta. Claro. Não tinha outra saída. Não ia decorar a proposta inteira. Tudo bem que hoje em dia já dá para levar no celular, mas né, há pouco tempo atrás não levava no celular. Hoje em dia você abre o PPT no celular, mas enfim. O que acontece? Se a sua proposta for muito carregada, muita imagem, muita coisa, vai ser um problema para ela imprimir. No Pão de Açúcar a gente só imprime preto e branco. Não existe, salvo áreas específicas, marketing, comunicação, ninguém tem impressora colorida. E se você escreveu em amarelo, já era. Claro. Então tem que cuidar, olha como tem que detalhes que a pessoa pode achar que é bobo, mas pode tirar ela do jogo. Escreveu em Claro. amarelo, ela foi imprimir em preto e branco, o amarelo não pegou, Tchau. tchau, saiu do jogo. Tá? Então por isso que existe uma aula, parece uma coisa besta, mas existe uma aula só para aprender a fazer proposta, um PPT, para botar valor, que eu cobro R$ 10.000. Precisa. Por quê? Porque quem não vive nesse meio não conhece essas características das coisas, né? Claro. Tá? Então, assim, normalmente, o que você vai colocar na capa? E daí assim, bom, na capa, você vai colocar o seu nome, provavelmente uma foto sua, alguma coisa assim,
E se ela já definiu a palestra, por exemplo, o Roberto tem 4 palestras. Pelo briefing, Você já a sabe qual. equipe de venda dele já sabe qual das 4. Às vezes não sabe. Então não Tá, vai nada. Quando já sabe, já coloca aquela. tá. Tá? Aí, assim, aí aqui tem controvérsias. Eu sempre prefiro primeiro passar o que o cliente vai receber e depois quem é você. Tem gente que já se apresenta de cara. Assim, na ordem dos fatores não altera tanto. Mas na tua opinião, para quem é. Eu acho assim, quem é mais conhecido, talvez tem que mostrar a pessoa primeiro. Para nós que ainda É, somos não conhecidos, é melhor mostrar o que vai entregar. Certo? essa é a minha opinião. Tá, beleza. Eu Tá? concordo. Primeiro mostra daí, nossa, quem é o cara que entrega isso tudo? Que cara Tá, sensacional. claro. Porque se falar de mim, o cara vai falar, tá, mas quem é esse cara? Nunca ouvi Quem é falar. esse Zé Mané? É, Exatamente. Quem é esse cara? tá. E tem outra, se ele não gostar de alguma coisa que ele leu, ele já não vai Ele pra nem vai ver a proposta. ele não vai chegar Tá, na proposta. beleza. Sei lá, vai pro cara, estudou, o sonho dele era estudar na FEI, não conseguiu passar, daí você estudou, o cara é da FEI, não, ou tem essas rixas assim de, Um pouco birra, é, tá. o cara é carioca, sabe, paulista, o cara é carioca, ou é gaúcho aqui pra Santa Catarina, então nem quero esse gaúcho aqui, manda embora. Claro. Assim, é coisa besta? É, mas você não sabe quem tá do outro lado. Claro, não, Você entendi. sabe o que tá na cabeça da pessoa. É, cada detalhe pode tirar você da parada. Assim, você vai saber o que, que a outra. Então, o que você tem que fazer é minimizar riscos. Você faz uma estratégia de minimizar riscos. Tá. Né? Então, aí, essa também é outra coisa. Tem gente que coloca uma frase. Então, abriu lá com o título lá, o seu coisa. Aí tem gente que coloca uma frase bem impactante no início. Que tem a ver ou com aquilo que você entrega ou aquilo que você acredita. Deixa eu te mostrar do Roberto. Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, caraca, eu fechei. Me dá um segundo para eu abrir a do Roberto, que eu acabei de Tudo fechar. bem, tranquilo. Quer ver? Ó, agora deixa eu ir aqui no Zoom e ver como é que eu compartilho tela. Vamos lá, onde é que você tá? Share, deve ser esse share aqui, né? Então, deixa eu ver. Não me lembro mais como é que É, compartilha, mas. aqui, ó, já achei. Então, Peraí. Ah, não, aqui não é a tela que eu compartilho. Aqui eu acho que é o arquivo, deixa eu ver. Você tá vendo a minha tela? tô vendo. Tá. O Roberto, então, uma foto bonita dele. É a marca dele, ele sempre usa sempre escreve assim. E aqui já tinha tema. Ó, Tá. já sabe a palestra, liderança em tempos de inovação. Ok. Aí ele coloca a missão dele. Isso é bem legal. Quem não tem assim tão elaborado uma missão pode pôr uma frase de impacto, ou que tem a ver com o produto que ele vai entregar, ou que tem a ver com aquilo que ele acredita. Tá. Né? No seu caso, uma frase de alta performance, alguma coisa assim. No caso do João, uma coisa de vendas. Né? Aí, ó, ele fala um pouco da palestra, aí você vai mostrar o que você vai vender. Aí você vai apresentar, que é o que eu Ah, falo. Uns se apresentam primeiro, uns se apresentam no final. Uns entendi. dispensam a apresentação, né? Claro. Fala da palestra dele. E daí aqui, ó, qual é o exercício que eu sempre oriento a fazer? Escreva primeiro tudo aquilo que você entrega, mas depois vai reescrevendo usando as melhores palavras, palavras fortes, palavras de impacto, palavras que traduzem melhor o seu resultado para resumir. Lembra que eu corrigi de você do item do elevador? Você chegou a ler minha resposta? Sim, eu vi. Então, ali tinha um texto longo com muitas palavras. É que ali, Sim. na verdade, o texto não era aquele. Mas se o Tá. texto fosse aquele, o que eu iria pedir para você fazer? Reescrever ele, reduzindo 30% das palavras, mas trocando por palavras mais fortes, de mais atitude, de Para mais resultado, uma coisa mais forte. tá? Ó, aí depois Tá. ele se apresenta, ó, ele usa a estratégia que eu gosto, né? Fala tudo que ele faz, e aí ele fala dos valores, da forma de pagamento, do que precisa, isso aqui é imprescindível, Infraestrutura.
É. Tá. Quando tem viagem, coisa assim, a infraestrutura do palestrante. Essa validade aqui eu não uso muito, porque se orçar ano que vem vai ser o mesmo valor, mas enfim, ela é mais para fechar a agenda. Como ele tem uma Claro, agenda muito, se a pessoa ela pode perder, tá? claro, entendi. Então, assim, de palestra, assim, de montar a proposta é basicamente isso. Agora, onde é que Agora, entra a é idade da inegável sua conversa? que é inegável que o Roberto tem um volume de coisas para botar aí que é diferente do que a gente tem, talvez, né? Sim, De mas ele não tem currículo, uma de página que vocês precisam ter. Antes qual? aqui, ó, de ele falar da palestra, nesta página aqui, no meio, que seria entre a frase e a palestra, vocês vão mostrar que conhecem a empresa e podem resolver o problema da empresa e todos aqueles dados de número de participantes, os detalhes do evento e tal, vocês vão colocar aqui. Então, a Tá. proposta é para a empresa X. E daí vocês vão falar de uma forma que ela veja que essa palestra, assim, que você tem propriedade para falar para a empresa dela. Você Entendi. vai mostrar que você resolve o problema da empresa dela. Aqui no meio tem um outro chart, que é meio que um debriefing. Que é meio que, primeiro assim, até para confirmar, porque assim, às vezes você uma conversa por telefone, aí chega no dia de evento, não, você me falou que era 100, agora tem 400. Você me falou que era às 9, agora é às 14. Você me falou que era... Também é uma segurança para o palestrante, ou a pessoa foi demitida, mudou a pessoa no meio do evento. Sim, eu vou Então, falar o isso que que aqui você tem fechado. e daí o que foi acertado? Então, também é um debriefing, né? Mas também você vai fazer um texto curto, também é um parágrafo, 2, mostrando que para o evento de vendas, para a convenção X, assim, da empresa Y, e hoje no mercado, que está cada vez mais competitivo, assim, a forma de você... É como se fosse o problema da estrutura do império, para ela sentir que você sabe a dor dela. Tá. Sabe a estrutura do império, a parte do problema? Vocês já viram isso? Sim. Já, né? Então, ali você vai colocar dor. Sim, sim, sim. E Tá. a causa também, a identificação. Tá. Você vai Identificação com o colocar, problema. para ela falar, meu, olha aqui, ó, era esse mesmo dedinho do pé que eu bati na ponta da mesa. Ele vai poder engessar. Tá? Essa parte aqui, na verdade, é a dor dela. É assim, é o que você resolve com a dor dela. Tá. E quando botar a causa, fala, meu, é isso aqui mesmo que está acontecendo aqui na minha empresa. Tá? Então, Tá. basicamente, montar uma proposta é isso. Ok. Porque o que vai acontecer? Ela vai levar isso tudo para um cara, e aquele que tiver mais explicação, aquele que tiver mais... Vou fechar aqui esse stop share. Mais detalhes aí, ele entra vai Mais detalhes, perguntar. aquele que ajudar mais a vender, até porque outra coisa muito importante é você pensar com a cabeça do CEO que está contratando. Por isso que é bom nessa conversa você entender. E às vezes até, olha, quem é? É o fulano e tal. Vai no LinkedIn, olha como é que é o perfil dele. Vai no Facebook, olha como é que... Por quê? Tem outro ponto. Vamos supor que ele chega lá, ela chega lá com as propostas e ele faça 3 perguntas. Eu digo, tá, mas esse cara é isso, esse cara é aquilo, né? E ela não sabe responder. Mas ela sabe responder de outro. Então, assim, o que mais você conseguir entender de quem vai ver a proposta, para colocar detalhes. Por exemplo, de repente você viu no LinkedIn que ele postou um texto sobre velocidade de aprendizagem. O que você vai fazer na sua proposta? Porque em vendas, o mercado, nananana, e hoje em dia cada vez mais é necessário velocidade de aprendizagem e ação, interação. Esse cara tá...
Tá falando a minha língua. Tá falando a minha língua. Ah, Né? Porque não é você que vai estar lá para discutir. claro, não, entendi. Você É um tem que papel. dar Então, base assim, para a pessoa te vender. claro, você tem que dar base para a pessoa te vender. Porque se ela não souber te vender, então pesquisa um pouco da empresa, olha qual é a missão, usa as palavras. Não é que você vai fazer uma coisa fake, não é que você vai fazer aquilo que você não entrega, não Claro, é que não, você entendi. vai mudar, Mas adapta para a mas linguagem da empresa. da empresa, da pessoa, da situação, do momento, do tema, tá? É Ah, não, isso. entendi. Isso é a primeira parte, então. Aí, deixa eu só ver isso. Aí eu vou tomar a liberdade, depois eu me acerto com o Medeiros, já que a gente tem tempo e falou rápido. Mas o mais importante da proposta é isso. Ajude alguém a te vender. E pesquise para isso. Faça uma busca incessante. O Google está aí para isso. E hoje em dia você sabe da vida de todo mundo em 5 minutos. Descobre a vida de todo mundo em 5 minutos. Vale a pena gastar esse tempo. Ok. Tá? Tá. Diferente da opção 1, quando você é indicado e não é isso, né? Outra coisa. Tá. Uma vez eu fiz um material que eu queria falar agora, que é foi até uma palestra que eu fiz para o Roberto num evento dele, que são 3 pontos para ser contratado por uma grande empresa. Já que eu abri falando de como uma grande empresa pensa, eu queria fechar falando como uma grande empresa pensa. E grande empresa, quando eu falo, também não é grande, é como empresa pensa, e até como evento, assim, quando eu uso, é que eu uso empresa porque no meu mindset é tão, né? Mas assim, tem 1000 eventos corporativos, eventos de comunidades, eventos de, é qualquer coisa, é assim. Tá? É a partir do momento que você se torna um palestrante, esse é o seu mundo, Perfeito. independente de para quem você vai viver. Tá. Então, assim, os 3 pontos eram sobre posicionamento, sobre briefing e proposta e sobre o evento, o dia ali, né? E daí, sobre posicionamento, e só revisando o que a gente vem falando nesse tempo todo, né? Mas assim, é posicionamento, né? Mas o nosso time não tem mais dúvida disso. É resolver o problema do cliente. E outra coisa, assim, ó, é melhor ser honesto. Se você não é o seu métier, Sim, do do que que ir fazer lá besteira. Tá. e E se não queimar. entregar. Sim, porque daí Claro, ela fecha nunca. a porta. Aí o dia que alguém falar, meu, não, que esse cara, pelo amor de Deus, veio aqui e acabou com o meu evento. Claro. Tá? É melhor ser honesto. Olha, eu não faço, até te indico alguém e tal, não é. É por isso assim, tem gente que no começo de carreira quer aceitar tudo, quer falar de tudo para ganhar dinheiro. Tá. Ou por, sei lá, por qualquer outro motivo. Quem fala de tudo não fala de nada, né? Então. Tá, então esses eram os 2 itens são esses. Então, 3 itens são esses. Posicionamento, resolver o problema do cliente e ser assertivo dentro do briefing, atendendo o briefing, né? E daí, depois disso, sobre briefing e proposta, é o que a gente já falou. É fundamental entender, ser honesto se a palestra resolve. E tem um outro caso que eu esqueci de falar. Tem 3 possíveis situações de briefing. A primeira foi essa que eu te falei. Alguém chega até você já sabendo o que quer e achando que você é a pessoa que sabe, Perfeito. tá? A segunda, ele pensa que ele sabe o que ele quer, mas na verdade, quando você começa a conversar com ele, ele começa a falar coisas antagônicas. Daí você começa, não, mas peraí, ele me falou de uma coisa, ele me pediu um negócio de vendas, mas agora ele está me falando que o pessoal está desmotivado e que tem 3 pessoas afastadas em depressão, mas ele... Você pensa, não, peraí. Começando a Não é isso. bater. Tá. Você não vai falar, não, acho que não é isso que esse cara não. E daí você usa, você ajuda ele, claro, assim, não de uma forma delicada,
Ah, não, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Nananana. E daí você leva para aquilo que você, para entender. Se ele queria vendas e não soube se expressar, ou se ele queria motivação e pediu E acha que é vendas. bem, claro, E daí você ajuda ele a definir. a definir. E existe um terceiro cliente, tá? Que ele não sabe o que ele quer, porque realmente às vezes não sabe mesmo, assim. Já aconteceu assim, ó. Tem um cara que eu contrato, foi o cara que eu mais contratei na minha vida. Ele não é um cara de palestra. Ele faz palestra, mas o negócio dele é mais dinâmica. E às vezes eu não sabia o que eu queria. Ou não é que eu não sabia. Eu sabia que ele é um cara tão foda, tão foda, tão foda, que eu sabia que ele ia me dar uma solução melhor. Então eu chegava para ele, falava: "O que você tem assim para uma solução X?" Se eu quisesse uma coisa, né? Eu não dava assim um briefing. Falava: "Deixa Tá. eu ver tudo aí que você faz, para ver se tem alguma coisa." Aí ele fazia uma, duas, três perguntas inteligentes e já, Letícia, olha, vamos por aqui, vamos por lá, né? Existe um momento existe algumas empresas que ficam tão, alguns palestrantes que ficam tão parceiros. O Medeiros está assim com a JBS. Ele está tão parceiro que no fim ele começa a dar a solução e ele começa a ver e ele começa aí e ele vai e dá uma palestra disso, mas aí ele viu que abriu para comentários, as pessoas começaram a perguntar de outra coisa, aí ele liga um radar, aí depois ele chega no momento oportuno, que às Fala vezes dessa necessidade. fala, mas olha aqui, deixa eu ver, eu percebi que, meu, verdade e tal. Então, assim, então de briefing tem essas três possíveis soluções. E existe uma quarta que também é bem comum, tá? Que é assim, você foi contratado para falar de vendas, o briefing estava certo, todo mundo queria vender, estava tudo certo de vendas. Você chegou no dia da palestra, no horário, tudo perfeito, evento perfeito, tudo perfeito. E daí ele tem duas vertentes, tá? Aí você foi falar, normalmente o palestrante vai falar com o CEO, o cara quer falar com ele chega um pouquinho antes e tal. E o cara chega a falar, meu, cara, essa convenção é de venda. Você não vai acreditar. Deu um problema assim, assim, assim. Eu precisava que você falasse de moda. Cara, e daí? Às vezes você tem meia hora Para mudar. pra mudar. Claro que ele não vai pedir de vendas pra moda, mas você entendeu, né? Ele fala, o Eu tenho briefing que dele era adaptar. leva pra direita. Tá. E chegou lá na hora, era leva pra esquerda. Que você nunca vai poder no palco falando assim, pois é, né, gente? Eu me preparei para falar sobre direita, mas Claro, quando eu cheguei aqui, o cara falou que era de esquerda. claro. Ou assim, gente, ó, tipo, não, você vai subir matando. Vai subir matando como se você estivesse preparado há 6 anos para falar do Oposição. tema. Claro, claro. Esse é um caso que acontece. Ele não é tão comum, mas é mais comum que a gente imagina. E o outro ponto é que quem foi contratado para fazer o evento entendeu errado. E daí, quando você chega, você vê que Lé não casou com Cré. E você fala, meu, tá? Então, existe um quarto item aqui que é mudança de briefing aos 45. E aí o que que faz? Rebola e dá um jeito. Filho, é você, só tem você lá. Tá. Muda, fala, então me dá só 5 minutinhos, só vou mudar 2 slides ali de ordem e vai dar tudo certo. Refaça. E sempre tenha 2 pendrive com todos os arquivos, inclusive com Ah, arquivos antigos, arquivo velho, computador, no celular, no tablet, leva tudo. Porque se der pau em qualquer coisa, isso aqui é o próximo item, que é o dia do evento, tá? tá. Mas assim, tipo, e sempre tenha os seus arquivos anteriores, nunca delete. Coloca a versão 1, versão 2, versão 45, versão 67 da palestra estrela, né? Porque você Tá. nunca sabe quando você vai precisar de determinado slide. Entendi. E reviva isso de vez em quando. Dá uma fuçada no computador, porque se um dia você precisar meio rápido, você sabe onde é que está o arquivo. E Claro. claro, seja organizado nos seus arquivos. Sim. Né? Aí o terceiro ponto para ser contratado, então, o primeiro era posicionamento, o segundo é briefing e proposta, o terceiro é o evento. Você chega no evento, tá? Lembrei mais uma aqui agora.
Primeiro, chegue antes do evento, o máximo que você conseguir, para já ir sentindo o evento. Senta lá no final, fica lá prestando atenção, para você ver a linguagem que as pessoas estão usando, para você ver o clima, para você perceber coisas que você não tinha como perceber até então. Você não trabalha na empresa, não está dentro da empresa. Claro. Mas que, imagina assim, tá todo mundo, sei lá, falando de uma coisa e você lá fala de outra totalmente ao contrário. Tipo, uma vez o Pão de Açúcar contratou uma mulher super feminista para falar de empoderamento e tal, nananã, no Dia da Mulher. Tinha pelo menos umas 7, assim, que tinham recém voltado de licença maternidade. Eu tinha voltado fazia, sei lá, 12 dias. Tinha a Josi que tinha voltado fazia 2 meses. E ela começou a falar de aborto, que ela abortou e que estava tudo certo, e que a mulher é dona do corpo, e que ela tem uma filha, mas ela não aconselha ninguém ter filho, porque quem cria a filha dela é a mãe dela. Porque, cara, nós começamos a olhar uma para a cara da outra. O que essa doida tá falando? Tipo, ok, empoderar a mulher. Eu sou extremamente a favor, eu sou extremamente empoderada. Eu tenho um marido que me empodera todos os dias. Mas isso não tem nada a ver com ser mãe, uma coisa não é excludente da outra. Claro. Você faz. Não é porque você é mãe que você não pode ser empoderada. Tudo Sim. bem, dei uma pausa na minha carreira, na velocidade que ela era, dei, mas foi minha escolha. E tô super bem com isso e não me desempoderei, não é porque eu não virei CEO que eu não sou empoderada. Claro. Né? Então, por isso tem que sentir. Às vezes você vai com o seu muito pronto, mas assim, às vezes, ou assim, uma O clima. palavra. Ah, às vezes é até uma questão realmente de vocabulário. Tá. Perceber o vocabulário que eles usam. Né? Então, assim, não é que você vai mudar a sua palestra, não é que você vai. Mas você vai tentar ganhar, Peraí, canja. só um segundo, desculpa. Não, tudo bem. Quer que eu desligo aqui? Não, não. Eu só quero ver o negócio aqui. Tá bom. Só um segundo. É que a Jéssica tá lá, tá me pedindo uma informação. Só um minuto. Tudo bem, tudo bem. Se quiser pausar, aí eu só. Eu vou pausar aqui, tá? Então, assim, primeiro, chegue antes do evento para entender o contexto. Até porque às vezes o contexto pode mudar, igual eu te falei. Pode mudar. Tá? E também para você se sentir parte. É legal isso. Sabe, é legal assim você pegar, às vezes tem uma energia boa, tem uma coisa boa, é uma empresa bacana, estão fazendo coisa do bem, sei lá, e tá? Então, assim, para você também se sentir parte. Então, esse é o primeiro índice, é chegar antes do evento para sentir esse clima, né, e tal, pra entender e tal. Segundo, leve todas as formas do mundo da sua apresentação. No papel de pão, na palma da mão, no post-it, no pendrive, no celular, não sei aonde. E outra, leva na versão 5 do PPT, na versão 7, na versão 9, na versão 43, na versão XYZ. Porque, sabe, salva assim umas 5 versões. Mais antiga, mais nova, mais isso, mais aquilo. Que pode não abrir. PDF. Tá. Cara, pode dar problema. E daí, aí não tem o que fazer. Falar 1 hora de improviso, sem nenhum, não de improviso, mas sem nenhum recurso, pode, Sem nenhum apoio. sem nenhum apoio, pode dar BO. Em especial quando tem muita imagem, por exemplo, as palestras do Roberto, ele tem um cara que faz uns slides para ele, que o cara é fenomenal. E a imagem fala muito. Não que tenha lá coisa para ele, mas aquela imagem que transmite. Alguma coisa, claro. Passa a ideia. E daí dá mais emoção, ou dá mais força, dá mais garra, dá mais energia, ou dá mais. Tá? E a última coisa, não mais importante, é cumpra o briefing. Você foi pedido para falar de ovo, fala de ovo mesmo, que tenha que adaptar. Se a gema está mais mole ou mais cozida. Mas fale de ovo. Não vai da sua cabeça. Ah, mas é que eu achei que o evento estava indo para esse lado, agora eu vou falar. Claro. Mesmo se o evento estiver para um lado, te mandaram falar pro outro, fala do é o que. E cumpra o tempo. Se você tiver 3 horas para falar, você fale 3 horas. Se tiver 10 minutos, você fale em 10 minutos. Tá. É porque não tem pior coisa do que um palestrante. Estourar o tempo, claro. Não tem.
Ou que começa, então, mas é que agora eu tenho que passar rápido porque o tempo tá indo, porque eu perdi muito tempo falando Apertou, isso. E começa, e péssimo. começa, e aquele negócio, e daí, não. Pelo amor de Deus, tá? Se vai precisar pular muito slide, muita coisa, tenta esquecer o recurso slide e daí faz o fechamento, né, com aquilo que, ou se antes, assim, olha, chegou lá, se tinha 1 hora, foi contratado para 1 hora. O cara pega e te fala assim, meu, Sasson, cara, estamos tudo atrasado, tem 45 minutos. Na hora, já vai lá e oculta 5 slides, por Claro, exemplo. sim. Já, não, peraí, se eu tenho 15 minutos a menos, então não vai dar para ver todos os slides. Então, como que eu consigo manter a estrutura e já Sim, oculta, para não claro, ficar lá? Ah, agora tem que passar rápido, porque isso eu não vou falar porque eu tenho 15 minutos a menos, claro. tá? Tá, Então é tranquilo. isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só de tudo que você falou, na verdade, entendi. Parte disso eu já faço mesmo, né? Beleza. Eu só fiquei numa dúvida que eu até perguntei na aula passada, mas de repente você consegue me esclarecer. O cara foi lá, eu fiz a proposta, o cara gostou, estamos conversando. Aí o cara fala assim, legal, ok. Então estou pensando numa hipótese um pouco diferente. Mas o cara fala assim, fechou, eu quero que você venha aqui falar de alta performance. Eu ainda não entendi exatamente qual o detalhe que eu tenho que perguntar no briefing para mim saber. Ah, ok, já sei que, por exemplo, é para 10 pessoas ou para 200, não importa. Ele quer que eu fale de alta performance, mas que mais que eu tenho que tirar do cara do briefing para adaptar a palestra para ele? Essa é a minha dúvida. É, alta O que você performance, espera? em alta performance, talvez eu não saiba te dar exemplo, mas eu vou te dar o Não, exemplo. dá de É, outro exemplo, sim, dá de outro tema. vendas. Vendas é o exemplo mais fácil que tem, porque vendas Tá. tem vários problemas. Vendas pode ser metas, o vendas pode ser desmotivados. Aí eu tenho que falar, eu tenho que conseguir descobrir. Mas qual que é o teu objetivo? Ah, aqui eles não estão cumprindo a Isso, meta. isso, exatamente. Assim, ó, por que que ele quer uma Tá, palestra de alta performance? Qual é a dor? Qual dos dedinhos do pé que bateu lá? tá. Ah, por quê? Mas me fala, mas assim, ó, o que que você não, os caras não estão atingindo a meta? Não estão atingindo o resultado? Eles não estão ficando tempo suficiente na empresa? Eles não estão com garra suficiente? Você tem que ver dentro das características da alta performance O que que qual pode estar delas, acontecendo? o que Tá. que pode estar acontecendo, né? Por exemplo, tipo, sei lá, Não, o pessoal não está produzindo como tá aparecendo funcionário público, por exemplo. exatamente, tá Aí parecendo está funcionário levando. público, não estão num ritmo, não, ou às vezes mudou a cultura da empresa, às vezes teve fusão, teve alguma coisa assim, e daí não se adaptaram à nova cultura, ou o cara chegou novo com outro ritmo, porque tá sendo, o outro já foi demitido porque não entregou, e aí ele tem que botar os caras e aí os caras têm lá 20 anos de empresa, 10 anos de empresa, mas antes era assim, mas antes era assim, mas aqui a gente fazia assim, mas aqui era assim, e daí aí você tem que pegar isso que tá, era assim, mas agora vai mudar. Claro. Ou o chefe é mais novo. Chegou um gurizão lá de 25 anos para mandar na galera que tá lá 30 anos. Tá. Super problema. Aí os Sim. caras começam a fazer corpo mole, começam a fazer braço curto, né? Ou problema de linguagem. Um não entende o que o outro fala nesse sentido de comunicação, porque um quer. O cara de 25 anos, ele nasceu para ontem. Inclusive nasceu de 7 meses. Ele nasceu acelerado. Sim. O cara que está lá é aquele tempo. E aí você tem que. Então, é perguntar mesmo, tá? Mas assim, Fazer dentro. esses. Mas me fala assim, por que que você. E que daí esse entra naquele item que eu te falei, que o cliente pensa que sabe o que quer, às vezes, mas não sabe, ou ele Que sabe. não sabe, exato. E nessa Entendi. parte ali, você vai conversar, mas por que que você está me chamando para falar de alta performance? Não vai perguntar talvez bem assim, mas vai tentar. Ah, mas, né, tipo. Mas o que que você tem percebido assim no time ultimamente que não. Por que que você está fazendo esse evento? Ninguém faz um evento de graça, ninguém paga 10 mil num palestrante para falar 1 hora se ele não tem um objetivo. Claro, Não é só para gastar o budget que sobrou no final do ano, não deve ser. claro. Fiz o orçamento, sobrou 10 mil, vou botar um cara aqui para falar. Não.
E aí você vai perguntar, mas me conta, como é que... O que está acontecendo aí na empresa, tal? Porque normalmente também o que acontece é quando o cara não é muito conhecido, ou a palestra dele nunca foi vista, depois... Então, assim, digamos que ele... 5 propostas. Aí ligou para você, para o João, para o Marco, para o Miguel, 4 propostas, pediu uma proposta de vendas para cada um. Foi lá, vendeu, normalmente fica em dúvida entre 2. E aí chama esses 2 para conversar ou liga para, sabe, bater um papo, tal, para ver dos 2 qual que... E normalmente, às vezes, até existe uma triagem antes. Às vezes eu pedia 4, 5, 6 propostas. Eu mesma já fazia uma triagem e levava 2. Tá. Eu não levo 6, não vou chegar com 6 caras pro cara decidir. Tem que ter, Não, claro. eu tenho que ter um penso ali no meio, né? Eu sou paga para Sim, pensar, né? Tipo, não vou mudar. claro. Eu já tenho que chegar... Facilitar a vida dele. Claro, claro. Ó, Carol, é isso aí. Vocês falam assim, eles falam assim. Ou às vezes era o preço, tipo... Cara, os 2 caras são bons, né? Ó, esse custa 5, esse custa 10. Qual que você quer? Claro. Entendi. Né? Mas Beleza. é na hora do briefing que você vai tentar entender o porquê que ele acha que falta alta performance. Então, Por que os caras não estão performando? Tipo, de repente é alguma coisa, tipo... Ou, às vezes, até assim, que agora tem a neurociência, a alta performance, ela estuda muito essas coisas. Talvez é abrir a mente desses caras mesmo. Eu tô aqui porque eu acho que os caras estão no século passado ainda. Vem aqui me falar de que como é que o cérebro de um cara de alta performance funciona. funciona. Né? Ah, que tem que meditar, tem que andar em cima da corda de equilíbrio, que tem que isso, que tem que aquilo, que tem que aquele outro. É mais ou menos isso. Mas você vai perguntar qual é a dor do cara. E aí é essa dor que você vai escrever na proposta Entendi. depois. De uma forma que ele não perceba que você copiou e colou, mas que você interpretou, Claro. né? E de uma forma que case com o seu conteúdo. Tá? Mas é na conversa, é no briefing mesmo que você vai. Tem gente que não gosta de falar muito, isso é um problema. Sim, tirar a informação. Ainda mais quando é só para proposta. Ah, não, meu evento é assim, ó, só manda uma proposta aí. Aí você vai ter que fazer um trabalho de pesquisa maior. Às vezes, Sim. depende da empresa, se você conhece alguém. Por exemplo, eu tive que fazer Quando eu saí do Pão de Açúcar, eu fui trabalhar numa consultoria com uma amiga minha. A gente precisava fazer uma proposta para a Oracle. Mudou o presidente da Oracle. O cara queria fazer um evento lá de motivação. E queria 3 ações. Eu tenho um primo que é consultor na Oracle, trabalha na Oracle. Na hora eu passei o telefone e falei, Rodrigo, Está acontecendo. o que está acontecendo aí? Olha, está acontecendo isso e isso. Como é que é esse presidente novo? Qual é a dele? Tá, e qual era do presidente anterior? Tá, e quem é a fulana de tal que está me chamando aí para fazer esse job? Eu peguei a letra inteira. Claro. Na hora, eu já liguei para a Oracle, na hora. Quando a menina que eu trabalhava com ela, que era sócia, não, parceira dela, a Ale, né, me falou, eu disse, precisando pensar, porque o cara que é assim, tem tantos mil, era uma proposta boa, tal. Eu nem sei se eles acabaram fazendo. Eu esqueci de perguntar pro meu primo, a gente não ganhou a concorrência. E ela, na hora eu liguei pro meu primo. Né, porque... Então, isso também, tipo, usa das tuas redes, usa dos teus relacionamentos. Ou às vezes você Sim, sabe sim, alguém que claro. Entendi. sabe, né? Até porque o que ele me contou era a visão do funcionário que ia ser impactado com o meu evento. Sim. Que era perfeito, que você sabe. Que era, Ótimo. porque às vezes o cara pode ter uma visão míope, que era perfeito, só que eu também não podia chegar pro cara, se a visão dele tivesse míope, falar, então, sabe o que é que eu liguei pro meu primo, e meu primo... Claro. É. Eu tinha que sambar ali no meio de uma forma que o mercado tem reagido assim. Pesquisas mostram que funcionários têm essa característica. Claro. Você samba ali no meio, tá? Não, entendi, tranquilo. Né? Você usa de todos os artifícios que você tem para mostrar que você resolve o problema do cara. Perfeito. Eu até vou ligar para o meu primo para saber se teve esse bendito evento ou não. Bem lembrado. Tá bom? Mais alguma coisa, Sassão? Não, foi ótimo. É? Perfeito. Então tá, se precisar de mais alguma coisa, você me fala.
Tá bom, maravilha. Tá bom, boa noite, bom descanso. Obrigado Tudo bom igualmente. aí, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.